multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos nós a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos atacar a hipocrisia que existe em uma parte do nosso meio. Na apresentação do vídeo, a gente tem aí as passagens bíblicas do livro de Mateus, do capítulo 13, sobre a parábola do joio e do trigo, que é a maior expressão de repúdio no meio cristão sobre a hipocrisia, sobre aqueles que causam iniquidade através de seus atos. Então, meus queridos, hoje aqui um pequeno resumo de algumas coisas que aconteceram durante a semana para que a gente possa refletir. Eu peço que você me ajude, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e para que ele tenha um pouco mais de relevância e possa chegar a mais pessoas. Eu me sinto assim um grão de areia na imensidão dessa praia, onde a gente todos os dias aí na televisão, nos meios de comunicação, na internet, a gente se depara com uma série de absurdos, né, que atacam todos os valores e os bons costumes aos quais a grande maior parte da sociedade preconiza. Então me ajude a chegar a mais pessoas, para que, mesmo sendo um pequeno grão de areia, eu possa ser, pelo menos, de alguma forma, uma pequena ferramenta que possa tentar dar o contraponto, trabalhar no sentido contrário para a gente defender os nossos valores, né? Durante mais de um ano perto de um ano e meio, a gente tem escutado aí diuturnamente pessoas aí que, sem raciocinar, sem refletir, de qualquer forma, vivem chamando o governo ou as pessoas que são contra esse isolamento desordenado, que cientificamente até agora não tem prova nenhuma de que salvou a vida de ninguém. As pessoas estão chamando todo mundo que pensa diferente deles de genocidas, assassinos, terraplanistas, enfim, todo tipo de argumento pejorativo. Porque quando a opinião do outro não é igual à minha, eu não tendo argumentos para confrontar, eu tenho que tentar depreciar, atacar, né? Houveram algumas manifestações em pró-governo e pró-agenda do governo, né, para as coisas que realmente interessam para a sociedade, que podem fazer o país crescer e sair do buraco. Essas pessoas, a própria imprensa e os grandes veículos de imprensa, batendo fortemente, criticando aglomerações, etc, etc. E a gente viu aí nos últimos dias aí uma manifestação de quem é oposição, de quem se diz contrário ao governo, num show de horrores aí, de incoerência e da grande hipocrisia, fazendo tudo aquilo que eles vêm criticando aí durante todo esse tempo, durante todos esses meses. Pessoas aglomeradas, sem máscaras, enfim, as mesmas coisas que eles vêm criticando nessas aglomerações aí, nessas manifestações. Manifestar é um ato de democracia, sou totalmente a favor. Contra ou a favor do governo, não interessa. Se você tem uma opinião e acredita que aquilo é o melhor, eu acredito que você tem que defender. Mas eu acho que uma coisa que você tem que ter é coerência, é agir conforme as suas palavras.
não é falar para fazer uma coisa, igual a gente está vendo aí uma série de políticos que manda você ficar trancado dentro da sua casa e viajam para resorts, para fora do país, para outros lugares e vão curtir sua vida como se nada tivesse acontecido. Então isso é de revoltar, é indignante, o que a gente viu aí nessas manifestações. Sem falar que no meio dessas manifestações eu vi muitas coisas absurdas. Eu vi, por exemplo, pessoas usando camisas de um dos maiores assassinos de todos os tempos, o Che Guevara, que chamam outras pessoas de genocida. Que hipocrisia! Eu vejo aí movimentos feministas, abortistas, que defendem o aborto, ou seja, ceifar a vida de uma criança que está ali dentro do ventre da mãe, defendem o aborto indiscriminadamente e tem coragem de chamar os outros de genocida. Qual que é a diferença? Está tirando vidas da mesma forma, né? Grande hipocrisia. Vi bandeiras de movimentos guiados aí pela esquerda, União dos Estudantes, que a gente já sabe como é que é, já tratei aqui num dos últimos vídeos aí que a gente falou de FIES, movimentos de trabalhadores sem terra, que a gente também sabe como é que é, um exército de militância, uma grande hipocrisia. Né? Na verdade, não seria necessário mais nada para que sigamos, né, para que a gente possa seguir no caminho da coerência, do bem e do correto, do que a gente acredita que é certo. Mas quando recebemos alguns incentivos parecidos com esses aí, não há como a gente não se encher de energia e seguir ainda mais forte adiante. Né? Então, quer dizer, a gente vê essa hipocrisia e assim, a gente tem que automaticamente me posiciono contra essas pessoas. E quando eu vejo os meus contrários fazendo essas atitudes aí totalmente de aberrações em relação aos seus discursos, a gente sente que está no caminho certo. Né? Manifestação a favor é de genocida, manifestação contra é festa da democracia, principalmente para os veículos de comunicação. Uma grande sacanagem com a nossa inteligência, subestimando sempre a nossa inteligência, um absurdo. Né? E agora a cereja do bolo, nos últimos 2, 3 dias, a situação da Copa América. Bom, a Copa América vem para o Brasil. E aí, por que vem para o Brasil? Porque os outros países na região estão em situações piores do que a do Brasil. Só que existe um discurso aqui no Brasil que não aceita dizer que o Brasil não é o cemitério do mundo. Eles querem que o Brasil seja considerado o cemitério do mundo. E aí a gente vê uma histeria aí entre famosos, oposicionistas, todo mundo ficando maluco, uma revolta assim absurda, né? E uma grande hipocrisia, por exemplo, da Rede Globo. Funcionários, narradores da Rede Globo criticando a Copa América, sendo que nós estamos aí em andamento a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, que trazem os estrangeiros do mesmo jeito de todos os países. Só na primeira fase desses 2 torneios foram 42 jogos, 42 delegações estrangeiras que vieram fazer os jogos no Brasil. A Copa América serão 28 jogos no total. Então, assim, e aí? A Copa América pode? A Copa Sul-Americana pode? A Copa Libertadores pode? A Copa América não? E as eliminatórias? A Globo fazendo aí chamada, propaganda, convidando, recomendando, festejando a transmissão das eliminatórias, que são os mesmos países, as mesmas delegações que vão se enfrentar, e criticando a Copa América. Quantas Copas você viu? Lembra da Copa que você viu com seu pai? E a primeira Copa ao lado do seu filho? Quantas Copas você viu? Na Globo. A seleção brasileira esteve em todos os mundiais. E a Globo, desde 70, também. Copa é um palco sagrado dos craques. E o show é na Globo. Próxima sexta, depois de Império, mais um passo da seleção no caminho da Copa do ano que vem. Brasil e Equador, ao vivo, do Beira-Rio. É por isso que a gente diz: futebol maluco, aqui é emoção. Será que é porque a Globo não tem os direitos de transmissão? Então, olha aí a hipocrisia. Pessoas falando aí, o Casagrande pelo menos ele está sendo coerente, porque ele dizia desde o início que não deveria ter jogo nenhum, nem dos campeonatos nacionais, nem jogo nenhum. Pelo menos ele está sendo coerente, ele sustenta a posição dele. Outros não. Outros trabalham em transmissão, mostram jogos, comemoram aí,
convida, enfim, aquela transmissão de celebração e ficaram malucos aí de raiva aí por causa da Copa América. Uma questão política, né? Você vê o próprio governador de São Paulo, ele disse que não tinha problema nenhum, no mesmo dia ali, 2 horas depois, ele já foi contra. Por quê? Porque ele tem que se posicionar sempre contra o governo, porque ele tem interesse. Se ele se posicionar do mesmo lado, ele não tem como combater, não tem como agredir da forma que ele gosta de fazer. Se esses caras estivessem mesmo preocupados com a defesa da vida, eles deveriam falar o seguinte: olha, não vamos permitir que os nossos jogadores participem dessa competição, vamos preservar a vida deles, e aí o Brasil fica de fora da Copa, e aí não quero ver como é que vai ser, se alguém vai ter coragem de bancar isso. Não tem, né? Não tem essa coragem de defender vidas. Estão preocupados com dinheiro, poder e status, controle social, né? É uma situação assim que não desce na garganta de nenhum cidadão de bem, né? Então, assim, a gente está falando desses eventos, né, de esporte. Existem outros eventos esportivos internacionais que aconteceram no Brasil aí durante a pandemia, de várias modalidades, né? E aí, esses podem e os outros não podem? Como assim? Isso aí estão achando que a gente é idiota, mas eu percebo que dessa vez o tiro saiu tão pela culatra que as matérias começaram a sair rapidamente dos sites e dos canais. As pessoas perceberam, assim, até as pessoas que não perceberam a hipocrisia e o lado, né, porque a imprensa deveria ser isenta, mas tem lado, as pessoas estão começando a perceber isso, e isso é muito legal, muito importante. Pelos próprios canais de comunicação está metendo os pés pelas mãos. Então, assim, tem a questão também dos campeonatos nacionais. Eu aqui na minha cidade vi aí, após as finais dos campeonatos estaduais, né, as pessoas se reunindo em bares, bebendo, soltando foguetes, aglomerando. Quer dizer, o futebol por aqui pode, a Copa América não pode. Qual que é a diferença, minha gente? Qual que é a diferença? Né? Não vai ter torcida do mesmo jeito. Não tem torcida. As delegações têm lá os protocolos de segurança que são seguidos por eles, porque eles jogam no mundo inteiro. O futebol tá rolando no Brasil e no mundo inteiro. Da mesma forma que vai ser realizada a Copa América. Se a Copa América fosse realizada aqui ou no Japão, não faria diferença nenhuma. Vai ser transmitida apenas pela televisão. Só que esse grande veículo de comunicação aí é totalmente contra, porque não comprou os direitos de transmissão, né? Aí é da concorrência, aí não é mais... Quando é meu, é maravilhoso. Quando é dos outros, é uma porcaria. Então, meus queridos, a gente segue combatendo a hipocrisia e a gente também fica indignado. Eu fico indignado. Mas fico indignado com essas mazelas aí que esses patifes provocam aí todos os dias, direcionando um monte de pessoas a pensar como eles, para tumultuar e bagunçar o país, né? Notícias recentes aí já estão mostrando aí que o país está crescendo acima da média, previsão de crescer ainda mais no ano que vem, bolsa de valores no topo histórico, balança comercial, exportação recorde. Então o Brasil, apesar de tudo, apesar de todo esse contexto negativo, está caminhando na maneira correta para sair do buraco, para que as pessoas possam ter dignidade e combatendo a pandemia, na medida do possível, em relação a finanças e a suprimentos, por exemplo, né, vacinas que estão chegando aí aos poucos, não só aqui como no mundo inteiro. Então, seguimos em frente, vamos combatendo aí sempre esse mal da sociedade, tentando buscar aqui ser um contraponto a essa avalanche de porcarias que existem na internet, de alguma forma, para tentar fazer a nossa parte. Então eu peço mais uma vez, se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe, curta e vamos juntos em busca aí de tornar o mundo um lugar um pouco melhor para a gente viver e o ar, a nossa atmosfera social aí ser um ar mais saudável para se respirar. Um grande abraço e até a próxima.